eu sou o Elton, sou médico veterinário, professor, jogador de videogame com muito amor. E agora, 29 de abril de 2026, fez 10 anos que eu estou formado em veterinária. E quando eu penso em toda essa trajetória, assim, eu acho que eu estou num dos pontos mais altos da minha carreira. Tenho a oportunidade de praticar veterinária. Sou professor numa instituição muito renomada aqui de Guarapuava. E eu fico pensando nesses 10 anos, como passaram rápido, o que aconteceu. E quando eu penso no videogame, existe um conceito muito bacana, que é chamado de New Game Plus. O New Game Plus é mais ou menos assim. Você fez teu joguinho, você terminou teu joguinho, você tem a oportunidade de recomeçar ele, mas recomeçar ele com o conhecimento, com o dinheirinho do jogo que você já tinha, com as habilidades que você já adquiriu, você pode começar de novo. E nesses 10 anos eu fico pensando, o que eu faria se eu começasse agora? Conhecer a história de 10 anos de formado, o que eu fiz, o que eu faria de diferente se eu começasse hoje, né? Acho que vocês já viram trilhões de vídeos, o que eu faria se começasse hoje. Mas tem umas paradas que eu vejo pouca gente falando, principalmente quando envolve medicina veterinária. Então, rapaziada, me formei em 29 de abril de 2016, tá? Foi, acho que uma das grandes conquistas que tive na minha vida. Já tive a oportunidade de me formar e ingressar no mestrado. Desde a minha graduação, ali pelo terceiro ano de graduação, meio que decidi com o que eu queria trabalhar, que é o que eu trabalho agora, né? Que é geriatria. Então, meu negócio é cuidar de velho. Cuidar de cachorro e gato velho. Para mim, eu vejo a parte mais recompensadora de toda a medicina veterinária. E aí, tive a oportunidade de fazer meu mestrado voltado a isso, né? Meu trabalho de mestrado, então, foi cozinhar para cachorro idoso. Eu fazia uma pesquisa com uso de dieta caseira para cão idoso. E o objetivo não era nem avaliar a nutrição, era avaliar a relação do cão idoso com a família dele. Eu sempre gostei muito dessa parte do animal ser membro participante das decisões da família. E esse meu trabalho me trouxe muitas respostas legais, mas é para uma outra conversa, tá? E aí fiz meu mestrado, comecei a trabalhar numa clínica, num consultório, desculpa, e aí tive a oportunidade de ser professor numa instituição, ser professor e ser veterinário da clínica escola deles. Hoje em dia eu estou no cargo de coordenação do curso, coordenador dessa clínica escola, e eu vejo muita coisa acontecendo. Acompanho vários alunos, acho que já participei da formação de centenas deles, e tem umas paradas que eu vejo que a galera tem muita dúvida, que eu tinha muita dúvida, que os tutores têm muita dúvida, ou muito receio de estar de frente a frente com o recém-formado. E se eu pudesse dar esse New Game Plus, umas coisinhas eu ia fazer de diferente. Trabalhando assim com veterinária, trabalhando na área de animais de companhia, pets convencionais, cães e gatos, que é o que eu faço. Mas começando agora, na verdade, eu estaria começando, né, desde a minha graduação, não pós-formado, mas assim, eu tenho que entender que eu só vou ser bom quando uma pessoa melhor que eu estiver dizendo que eu estou fazendo certo. Tá? Eu só vou conseguir ser bom quando uma pessoa melhor que eu, mais capacitada que eu naquela área, falar, ó, você está no caminho certo, você está fazendo certo. Tá? Então, ser bom não é fazer uma coisa bem feita ou aprender a fazer uma coisa bem feita. Ser bom é você conseguir repetir isso várias e várias vezes com o mínimo de erro possível, e quando alguém mais capacitado, com mais experiência, consegue te dizer que você fez isso com maestria. Aí você pode se considerar bom. Então, se eu fosse dar esse New Game Plus, a parada ia ser o seguinte. Eu ia escolher algumas referências e acompanhar essas referências no mundo, e hoje é muito fácil. Acho que ali quando eu estava, 2012, 2013, ainda era muito difícil ter acesso a bons veterinários. Hoje em dia, com o Instagram, tá um monte de gente sendo acessível a cursos, a mentorias, a palestras, então a gente tem acesso a essas pessoas. Só que assim, não é o acesso didático que eu falo para vocês, não é só sobre o conhecimento dessa pessoa, é saber a caminhada dela. Gente, se vocês soubessem quanto é importante vocês conhecerem a vida dos veterinários além da clínica, por exemplo, cara, eu tive a oportunidade de, numa dessas viagens de trabalho, conhecer um dos caras mais pica, assim,
da reprodução veterinária. Não é minha área, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele. É um caboclo gigante, acho que tinha uns 2 metros de altura. E o que mais me impressionou foi a postura dele. O cara tinha uma postura assim fenomenal, uma postura retinha. E eu sei que quem trabalha com essa área de reprodução trabalha muito em laboratório também. Ele era um cara que trabalhava em laboratório. Se ele trabalhava em laboratório, ele tem que trabalhar com microscópio. Se ele trabalhava com microscópio daquela altura, quem já usou microscópio sabe que ele tem que ficar tudo acrocado, tudo encurvado. Aquele cara daquele tamanho, ele fazia muito exercício. Ou aquele cara daquele tamanho usava pouco microscópio. Se ele usava pouco microscópio, ele deveria ser muito bom. Então, assim, como que esse cara ficou bom nisso? São coisinhas assim, o que as pessoas fazem para estar onde elas estão, tá? Vale muito a pena abrir um currículo Lattes, abrir o LinkedIn, acompanhar o Instagram da pessoa, certo? Como que a pessoa faz para não enlouquecer? Porque como veterinária, às vezes você enlouquecer é maior que você não enlouquecer. Quais são os hobbies da pessoa? Com quem que ela se reúne? Ela vive 24 horas por dia pensando em estudo, pensando em animal? Provavelmente não. Mas ela chegou lá. O que ela fez para chegar lá? Será que no currículo dela dá para ver que ela tirou 1 ou 2 anos para se dedicar só a um estágio? Será que no currículo dela dá para ver o quanto ela investiu em um curso? Então, assim, se eu começasse agora, eu ia ver quem são minhas referências, no caso, meus professores, eu tive sorte de ter professores excelentes, e eu queria bater esse papo franco com eles. Cara, mas assim, você já é o bom da coisa? O que te motiva a ser melhor? O que você fez você ser tão bom quanto você é? Não estou perguntando só estudar, porque só estudar é o mínimo, né? Todo mundo estuda, mas o que te colocou até aí? Então, talvez, vendo dessa forma, você se motive a ver que todo mundo tem várias renúncias para estar onde está, né? Às vezes acho que só a gente está renunciando e os outros estão desfrutando, mas todo mundo tem renúncia. Eu ia ter que ter uma mentalidade muito certa. E essa mentalidade muito certa é o seguinte: veterinário trabalha por dinheiro, tá? Quem é da área talvez não sofra tanto com isso, mas nós somos muito cobrados que nós temos que trabalhar por amor, que todos os animais em sofrimento, todas as injustiças, desumanidades que acontecem com os animais são culpa dos veterinários. E eu aprendi isso com um amigo meu, o Dr. Julian. Cara, isso mudou muito o meu jeito de ver as coisas. É uma coisa que eu falo muito para meus alunos. Veterinário não trabalha por amor. Veterinário trabalha por dinheiro. Nós temos que entender isso. Nós fazemos nosso trabalho com o maior amor, com o maior zelo, com a maior responsabilidade do mundo. Mas nós fazemos por dinheiro. Tá? Veterinário não trabalha por amor, veterinário trabalha com muito amor. Entender essa parada, assim, foi um divisor de águas muito grande, certo? Principalmente para eu deitar minha cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, sabendo que eu fiz certo, que eu precisava ser remunerado pelo meu serviço, sem me culpar trilhões de vezes por uma pessoa desgostosa com o meu atendimento, por uma pessoa que não quis me onerar da forma que eu merecia. Tá? Então essa mudança aí para mim foi crucial. Uma das coisas assim, que eu mais me orgulhei na minha trajetória como acadêmico foi ter comprado um livro, certo? Hoje em dia o acesso a livro é totalmente diferente, mas eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, no Natal, tá? Primeiro que eu sempre tive uma vida muito boa, né? Consegui fazer toda a minha faculdade, consegui fazer meu mestrado, sendo sustentado pelos meus pais, né? Pela minha mãe, posteriormente, que meu pai veio a falecer, mas investimento em livro foi um troço massa. Eu lembro que o primeiro livro que eu comprei, assim, que mudou a minha vida, foi o Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária, assim, uma bíblia da farmacologia para nós, da Dona Espinosa. E foi tão massa, porque eu comprei um livro, a editora me mandou 2. Eu entrei em contato com eles, aí, querem que devolva o livro? Eles falaram, não, tá tranquilo, foi enviado, foi enviado. Eu consegui vender um exemplar desse livro e com o dinheiro eu consegui comprar um livro de dermatologia. Nossa, cara, quanto é gostoso estudar por livro. E não é nem pelo conhecimento científico que tem no livro, de novo, é pelas pessoas. É você saber quanto aquela pessoa pensou para colocar o conhecimento, colocar os pensamentos dela de forma escrita. Então, ler livro não é sobre só aprender técnica, é sobre viver a experiência. E lendo o livro de dermatologia veterinária, lendo o livro de Spinoza, a gente observa que tem
nuances de carinho, nuances de detalhe, nuances de sofrimento entre as escritas. E se você tem essa sensibilidade durante os estudos, parece que você está percorrendo um caminho junto com a pessoa. Então você conheceu o que ela fez de uma forma diferente. Cara, é muito massa, é muito libertador para o conhecimento, igual diz. Então, o que eu já adianto a vocês, querem ter um investimento bom, invistam em livros. Eles sempre vão estar ali, eles sempre vão trazer respostas muito boas, talvez não é aquela resposta 100%, mas eles sempre vão trazer respostas sólidas, eles vão fazer uma parte, assim, essencial na formação de vocês. Aí comprei bolas de livro, acho que minha bíblia, né, o Nelson Couto, de clínica médica, comprei um livro específico de geriatria, comprei um de anestésia, que não pode faltar na coleção de vocês, livro de anestesiologia de forma nenhuma. Então, assim, investimento em livro foi um dos melhores que eu já fiz durante a graduação. Se eu começasse, eu desse esse New Game Plus e já iniciasse o jogo com essa mentalidade, cara, eu acho que dá para investir muito. Pensa, gente, sei lá, ler pouquinho, eu não sou coach de leitura, né? Mas sei lá, se ler um capítulo por semana de alguma coisinha, no final do ano, no final do curso, cara, você está voando mesmo, está voando em expertise técnica. Então, assim, comprar livro era uma parada que eu comecei cedo, acho que acertei muito nisso, errei bolas de coisa na faculdade, Deus me livre aquela genética, mas comprar livro acertei. Se eu começasse hoje, com certeza eu investi nisso. Primeiros dias de aula, né? Agora eu já tive vários primeiros dias de aula como professor. A gente sempre pede para os alunos se apresentar, contar o nome dele, de que cidade eles são, com o que eles querem trabalhar. Acho que é um terror, né? Todo mundo que começa num lugar novo tem que se apresentar. É um pouquinho constrangedor, mas é um constrangimento necessário. E nós sempre perguntamos, mas tá, você quer fazer veterinária por quê? E mais da metade tem uma resposta assim, porque eu gosto de animal, porque eu amo animal. Tá? E é o que nos move, é o que nos faz trabalhar do jeito que trabalhamos, com um reconhecimento que eu acho que deveria ser um pouquinho maior, um bastantão maior, para falar a verdade, né? Mas todo mundo fala assim, eu gosto de animais, eu amo animais. Mas se eu começasse assim, nesse meu New Game Plus, o que eu ia fazer de diferente? Tenho que amar muitos animais. Pô, mas eu preciso muito amar a medicina. Cara, eu preciso muito amar a medicina. Porque às vezes para eu cuidar bem do animal, eu tenho que conhecer um protocolo, eu tenho que conhecer um passo a passo. Então, assim, não é só ser aquele veterinário basicão, anti-inflamatório, antibiótico, remédio para dor e acabou. Sabe? Eu tenho que amar a medicina, eu tenho que entender a importância de eu solicitar os exames certos, eu não pedir tudo que é exame, eu tenho que entender a importância de eu chegar muito próximo de um diagnóstico, de eu investir, investigar muito com exames, certo? Então, assim, se eu pudesse começar de novo, eu acho que eu estaria muito à frente se eu entendesse esse conceito, que eu tenho que amar os animais, mas eu tenho que amar muito a medicina. Certo? Eu tenho que amar muito a parte científica para eu já sair muito bem formado.